Nesta aula, veremos estruturas de dados, vetor, matriz, string, que é uma cadeia de caracteres, e tupla. Bom, vetor. Vetor é um agregado de elementos, de valores de um mesmo tipo. Então, o vetor é uma estrutura de dado que contém vários elementos. Neste caso, no exemplo em tela, nós temos a variável itens, que é um vetor, contendo 100 elementos. Um vetor, para acesso de suas informações, tem um índice, utiliza um índice, que é a posição desse elemento. Em Python, um vetor sempre inicia na posição 0 e vai até o comprimento -1 desse vetor. Então nós temos, nesse caso, na variável itens, o primeiro elemento está na posição 0 e o último elemento está na posição 99, dado que é um vetor de 100 elementos. Então o nome do vetor é itens. E uma variável dentro desse vetor, por exemplo, a variável na posição, que é a quarta posição do vetor, tem um valor 10. Então o quarto elemento é o itens 3, valor 10. Assim, né, na variável itens em tela, nós temos na posição 0, né, que é o primeiro elemento, nós temos o valor 7. No segundo elemento, nós temos a posição 19. Na última posição, portanto, na posição 99, nós temos o valor 1. Então, itens na posição i-1 representa o iésimo elemento. O índice, o seletor do elemento, indica sua ordem, sua posição. Os elementos de um vetor podem ser caracterizados como variáveis comuns, podendo aparecer em expressões e atribuições. Neste exemplo, nesse slide, nós temos a modificação da posição 0, por exemplo, com a expressão que contém uma referência à posição 2 e à posição 3. Então, a gente está multiplicando por 2 o valor referenciado pelo itens na posição 2 e somando com o conteúdo na posição 3. Então, nós temos, na verdade, então, a multiplicação de 2 vezes 4, que é o valor referenciado por itens de 2, mais o valor 10, que é o itens referenciado pela posição 3. Portanto, itens na posição 0 fica com o valor 18. O índice de um elemento do vetor pode ser usado, pode ser uma variável ou uma expressão. Então, nesse caso aqui, se nós temos um vetor numérico, o valor referenciado por ele também pode fazer uma outra referência ao mesmo vetor ou a outro vetor qualquer. Então, no caso aqui, supondo i valendo 1, nós queremos modificar, portanto, a variável, né, o vetor na posição i, portanto, na posição 1, como sendo o resultado da referência da posição i-1, portanto, na posição 0, multiplicado por 2, menos o itens, quer dizer, o vetor na posição referenciado pela última posição, pela posição 99, que nós temos lá, portanto, o valor respectivo, dando essa expressão, o valor -5. Características de um vetor. Trata-se de uma estrutura homogênea, isto é, formada por elementos do mesmo tipo, chamado tipo base. Todos os elementos da estrutura são igualmente acessíveis, ou seja, o tipo de procedimento para acessar qualquer elemento é igual. Cada elemento da estrutura tem um nome próprio, composto pelo nome do vetor e pelo índice, fechado por colchetes. Portanto, diagrama sintático, abre colchete, valor, vírgula, outro valor, fecha colchete, é uma forma da gente poder dar um valor a um vetor. Um vetor que a gente vai construir com valores constantes. Por exemplo, no exemplo em tela, nós temos uma variável cantores, que nós temos 5 cantores sendo postos ali. Então, um vetor contendo 5 strings com nomes de cantores. O primeiro, com Chico Buarque. O segundo, a segunda posição, com Gal Costa. A terceira posição, com Maria Bethânia. Quarta, com Gil. E a quinta, com Caetano. Portanto, na posição 0 até a posição 4, nós temos valores associados a esse vetor. Se nós pegarmos uma outra variável, chamada pessoas, por exemplo, e atribuirmos aquilo que se referencia com cantores, nós teremos duas variáveis acessando essa variável mutável, né, que é um vetor, que contém esses 5 nomes de cantores.
Se nós dermos também um comando de impressão sobre um vetor, nós poderemos ver exatamente o conteúdo dentro dessa variável mutável, né? Então nós estaremos vendo nesse instante os nomes dos 5 cantores em questão. Acesso a elementos no vetor. Suponha que se queira somar todos os elementos do vetor itens. Então vamos supor que nós temos uma variável acumuladora, chamada soma, que inicialmente tem o valor 0. Então nós podemos fazer uma repetição definida, onde a gente tem um índice de controle aí, variando dentro da lista produzida por range de 0 a 100. Portanto, índice variando de 0 até 99, na lista que vai contemplar todos esses valores. Então a gente está tendo, a cada passo dessa repetição definida, que soma é igual ao valor de soma até então, mais o vetor itens naquele índice referenciado. Portanto, 0 inicialmente, depois 1 e assim sucessivamente, e nós teremos ao final soma acumulando a soma de todos os elementos do vetor. Pode ser ainda mais simples a soma dos elementos. A segunda solução contempla isso. Soma recebe 0 inicialmente, inicializada como tal, e uma repetição, onde nós temos uma variável item, que vai percorrer todos os elementos dentro da lista, né, de itens, quer dizer, o vetor correspondente. Soma, portanto, vai receber o valor da soma até então, mais aquele item que vai estar iterando sobre a lista em questão, a lista itens. Que o vetor em Python é representado por uma lista, na verdade. Portanto, nós vimos lá na repetição for que nós temos for um índice em uma lista. Então, na verdade, o vetor ali está sendo referenciado, dado que ele é feito via lista em Python. Bom, e nós temos uma terceira solução que utiliza a função len do vetor. Então, ela pode ser acessada da forma abaixo, né? Nós temos então soma recebendo 0, for índice em range do len do itens. Portanto, como o nosso vetor lá tinha 100 elementos, né? Nós vamos fazer um range, produzir uma lista de 0 até 99, dado que o comprimento de itens é 100. Então vai ser de 0 até 99. Somando, portanto, né? Soma recebe soma mais itens referenciado por aquele índice. Então são 3 alternativas, a segunda e a terceira mais genéricas que a primeira, dado que funcionará para qualquer vetor itens que seja apresentado. Acesso a elementos do vetor. O acesso deve acontecer dentro dos limites do vetor. Caso a gente faça qualquer acesso fora desses limites, nós teremos um erro sendo produzido. E o programa abortará, portanto. Então nós teremos a mensagem index error, index out of range, nesse caso. Então no exemplo em tela aqui, nesse slide, nós temos o vetor então contendo os nomes Gal, Betânia, Chico, Caetânia e Gil. E nós temos um i, que a gente pretende referenciar esse vetor, que está na posição 200. Mas esse vetor só tem posições, né, só tem índices que vão de 0 a 4. Portanto, se a gente falar que a gente quer um artista na posição i, a gente estaria acessando uma posição que não existe no vetor. Portanto, nós teríamos o index error correspondente, index out of range. A leitura de um vetor pode ser realizada elemento a elemento, ou todas as informações podem ser lidas de uma vez, como uma linha de caracteres, sobre a qual se aplica uma operação split para separá-las. A escrita de um vetor pode ser feita todas de uma vez ou pode ser feita elemento a elemento. Exemplo 1. Lendo um vetor, todos os valores de uma vez, informados como texto e separados por espaços em branco. Então, nós temos valores como sendo o resultado do input da mensagem lá. Digite os valores na mesma linha, todos os valores. Sobre essa entrada, nós aplicamos o split. Portanto, vamos produzir o vetor valores com todas as palavras dentro dessa leitura, dentro dessa linha, que foram separadas, na linha separada cada palavra por um espaço em branco. Exemplo 2. Nós estaremos lendo, então, portanto, 10 valores agora, nesse caso, um de cada vez. Então, nós criamos um vetor valores contendo 10 células non, dado que Python a tipagem é dinâmica, mas nós teremos um vetor já de 10 elementos, que é o que importa. E nós vamos iterar sobre uma repetição for i in
range do comprimento desse vetor, portanto, de 0 até 9, pegando todos os valores um a um do usuário. Então, valores i, nós faremos uma interação com o usuário, dando um input, digite um valor para cada um deles. E o usuário, portanto, será chamado a digitar um determinado nome, por exemplo, ou um determinado valor, e dar o enter correspondente. Escrita, então, de vetores. Então, exemplo 1, escrevendo um vetor com 10 elementos, 10 valores inteiros, todos de uma vez. Então, supondo ali números como sendo um vetor criado com os valores 4, 13, 8, 4, 5, 2, 2, 1, 55 e 27, nós podemos dar um print números e nós teremos a saída de todos esses números na tela, tá certo? Única questão é que é uma saída um pouco mais suja, dado que ele escreve também o abre colchete, o fecha colchete e escreve todas as vírgulas. Nós temos uma outra alternativa que seria escrever todos os elementos um de cada vez. Então, no exemplo 2, nós temos exatamente esse caso. Então, a gente tem um for ali, x em números, a gente está dando print no x e dando um end, um espaço em branco entre eles. E ao final da repetição, nós estaremos dando um print, pulando para a próxima linha. E a saída correspondente está ali. Então, todo mais enxuta do que a saída anterior, todos de uma vez. Então, nós teremos só os números sendo escritos, separados por um espaço em branco, e no final, pulando-se para a próxima linha. Bom, exemplo com vetor. Temos agora um exemplo mais completo, considerando o vetor, dado que nós teremos bastante uso de vetor nas aulas sequentes. Faça um programa para ler, então a especificação do problema, faça um programa para ler do teclado 10 números reais e escrevendo-os na saída padrão em ordem crescente. Então esse é o objetivo desse problema a ser resolvido, ok? Então nós utilizaremos uma metodologia para a solução. Então, caso não exista, crie um projeto para a solução desse problema, tá certo? Do qual esse programa fará parte. Dentro do projeto, crie um nome para o programa. Por exemplo, exemplo.py. Identifique a necessidade de constantes. No caso, se vai usar alguma constante, escreva essa constante toda com o identificador que o seu pretender, todos com letra maiúscula. Nesse caso, nós estamos usando o identificador TAM, com todos, T-A-M, todos com letras maiúsculas. 4. Declare as variáveis necessárias. Nesse caso, estamos identificando uma variável necessária como sendo o próprio vetor, chamado números. Sempre que for um vetor, sempre coloque no plural. Isso vai facilitar a leitura, a compreensão do seu próprio código. Portanto, no programa principal, por enquanto, nós temos uma constante, que é igual a 10, que é o tamanho do vetor. Depois a gente está criando um vetor numérico com números zeros, com 10 números zeros, onde a gente pode fazer isso via abre colchete 0.0, dado quem está pensando no número de ponto flutuante, vezes 10. Então, está criando um vetor de tamanho 10 nesse caso. Metodologia de solução. 5. Continuando a metodologia. Identifique macro-operações a serem realizadas. Então, nós estamos identificando algumas operações. A operação ler, a operação ordenar e a operação escrever. Então, nós teremos que fazer subprogramas para tal. Então, nós já colocamos lá um comentário, hashtag subprogramas. Depois tem a hashtag subprograma principal, do exemplo em questão, e vamos fazer acesso a essas operações que a gente vai idealizar aqui agora, como dividindo o problema em partes. Então nós temos a declaração da variável, da constante TAM, da variável números, e portanto agora as operações em tela. Ler números, depois escrever esses números, depois ordenar esses números, depois novamente escrever esses números. Portanto, esse vetor será lido, escrito, ordenado, depois escrito novamente, dado que a gente mudou o conteúdo dele. Ok? Na verdade, nós temos um programa interativo, que tem interface com o teclado e com o vídeo. Ok? Nós faremos vários programas interativos ao longo do curso. Esse aqui é um exemplo. Continuando a metodologia de solução, dado que nós temos o programa principal já, prevendo operações, as operações que idealizamos, de leitura, de ordenação e de escrita. Então nós fazemos, nesse caso, os cabeçalhos das operações, quer dizer, o cabeçalho com corpo vazio, que a gente chama no jargão de computação como stub. Um cabeçalho e corpo, o bloco de operações a suíte dessa operação vazia. Só apenas, nesse caso, retornando none.
quer dizer, retornando nada nesse caso. Então nós temos lá a operação escrever valores, return none. Nós temos a operação ler valores, return none. E temos a operação ordenar valores, return none, retornando nada nesse caso, né? Então nós temos um programa que nesse caso é possível a gente testar a execução dele. Ele não vai fazer absolutamente nada, no entanto a gente já pode compilar, interpretar e executar esse programa e a gente vai então ter a primeira visão do que está ocorrendo. Bom, continuando então a nossa metodologia para a solução, dado que nós já temos as operações com os stubs já prontos, quer dizer, com cabeçalho e corpo vazio, então vamos escolher, por facilidade, a primeira a ser feita. A primeira vai ser a mais fácil, aquela que a gente conseguir resolver mais rapidamente e que, de alguma forma, nos dá mais resultados visíveis em relação ao programa. Nesse caso, escrever o vetor vai ser uma operação interessante. A gente vai poder observar aquilo que foi nossa inicialização inicial lá da variável números, não é? Que está cheio de valores zero, o vetor por enquanto, dado que nós não lemos nada de ninguém. Nós queremos ter essa operação de escrita e a gente vai poder observar as duas escritas, inclusive, que são referenciadas no programa principal. Então vamos escolher por facilidade e por funcionalidade, né? Por simplicidade e funcionalidade, essa operação. Então, na operação escrever, nós temos uma repetição definida, que a gente vai visitar todos os elementos desse vetor, escrever um de cada vez, um do lado do outro, separados por um espaço em branco. Então, no nosso caso aqui, a gente tem um print item com um end, com um terminador, com um espaço de separação. Ao término da repetição, nós estamos pulando para a próxima linha e ao final da operação desse subprograma, nós estamos retornando none. Quer dizer, nós estamos tendo um efeito colateral sobre a variável valores aqui. Lá no programa principal, né, nós temos a variável de fato, né, a variável real, números. Aqui dentro é o parâmetro formal, o parâmetro chamado valores. Né? Então, nós podemos, inclusive, executar o programa no estado que ele está em tela, com apenas o subprograma escrever pronto, e a gente vai visualizar que dois vetores contendo exatamente 10 valores zeros, cada um deles, será apresentado na tela. Então, é legal vocês testarem exatamente isso, passo a passo, dentro do PyCharm, dentro do ambiente aí que nesse caso nós estamos referenciando. Partindo para a próxima operação, escreva o corpo de uma próxima operação, escolhida por facilidade. Então nós temos a operação aí de leitura, né? Dado que a operação de ordenação é a operação mais complexa em tela, né? Nesse problema. Então nós queremos ler, queremos fazer uma interação com o usuário, né? De forma que ele possa entrar os 10 valores da escolha dele. Né? Então nós estamos fazendo uma repetição for ind in range do comprimento do vetor valores, em todos os elementos. Então a gente quer preencher. Então valores na posição ind, nós queremos converter, dado que são números de ponto flutuante, está fazendo uma mudança de tipo, dado que a interação com o usuário se dá via strings, estamos fazendo a conversão para float do input, dando a mensagem para ele vs, né, valores, né, uma contração, VS aqui, foi a mensagem que a gente escolheu para dar. VS, abre colchete, na posição ind mais 1, dado que para o usuário é mais natural a posição 1 do que a posição 0 como primeiro valor. Então a gente está tendo uma representação para o usuário começando da 1, embora, na verdade, aqui em Python tudo começa na posição 0. Não é? A gente dá mensagem, por exemplo, então nesse caso, VS na posição 1 e o usuário vai bater um determinado valor. Enter, o próximo valor, posição 2, posição 3, até a posição 10. Né? E todos os valores na posição, né, ind, ali no caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, receberá, né, cada uma dessas células um valor apropriado, escolhido pelo usuário. Ao término, retornamos none. Portanto, essa operação ler também tem um efeito colateral sobre o vetor. O vetor inicialmente era repleto de zeros, e agora o usuário pôde mudar os 10 valores com a escolha que assim fez, né? Uma dada execução desse programa. Então a gente solicita, inclusive, que vocês testem esse programa no estado que ele está. Então você vai ver que progressivamente, né, a gente vai tendo mais completude desse programa. Esse programa vai ficando cada vez mais completo. E, portanto, se você rodar esse programa agora, você vai observar que, dada a sua entrada, o vetor que você digitou lá, né, escolheu lá os valores, vai ser apresentado 2 vezes na tela para você. Né? Dado que foi lido, depois vai ser chamada operação ordenar não está fazendo nada por enquanto, e depois está sendo escrito novamente. Né?
e, portanto, vai estar com o mesmo conteúdo ainda, não foi ordenado, coisa que a gente vai fazer na próxima etapa. Continuando nossa metodologia de solução, como o passo 12 aqui em questão, escreva o corpo da próxima operação, escolhida por facilidade. Portanto, é a mais difícil, é a última operação, a operação de ordenar, que é uma operação muito importante em informática. Não é? Como será visto, inclusive, em próximas aulas, métodos de ordenação, vários métodos de ordenação. Aqui nós estamos em tela com o método da seleção, que é o método mais humanamente compreensível, vamos falar assim, mais natural para se analisar a ordenação de um vetor. Então, nós temos aqui a operação ordenar, que tem uma função interna, que vai ser chamada onde menor, né? Que a gente vai pretender localizar aonde está dentro do vetor uma célula que contém o valor de menor valor, contém a célula com menor valor. Então, quer descobrir essa posição para eventualmente trocar. Então, como dá para ver pela repetição for que nós temos na função ordenar, na única operação for que a gente tem, né, a repetição definida for ind in range do comprimento do vetor menos 1. Por que comprimento do vetor menos 1? Porque se o vetor tiver apenas uma informação, não precisa ordenar, ele já está ordenado. Portanto, é o range do comprimento menos 1. Então, no nosso caso aí, basta a gente ordenar células, né, de 0 a 9, dado que a décima, se tivesse que aplicar essa mesma metodologia, essa mesma ideia, já estaria com o maior elemento lá naquela posição. Ok? Então, posição, dado que inicialmente o índice está na posição 0, né, a gente quer encontrar o menor, sabendo que nós temos que considerar a partir da posição 0 até o final. Ok? Então, a gente está passando onde menor, passando o valor, o vetor valores, e passando a posição do índice que a gente está nesse momento. Então, todo momento que a gente vai já ordenando o vetor progressivamente, à esquerda vão ficando os elementos já ordenados, portanto, não devem ser contemplados para se localizar o menor. De outra forma, se a gente considerasse o primeiro elemento, a posição 0 sempre lá estaria o menor valor, e ele sempre ganharia, e a gente não conseguiria ordenar nada por esse método. Portanto, a gente tem que ser progressivo nesse sentido, né? Sempre com o índice avançando para a próxima célula. Bom, dado que a gente localiza com essa variável posição, recebendo uma função onde menor, que vai ter a capacidade de identificar a posição dentro do vetor valores que está a célula de menor valor, mas considerando também que tem que se olhar a partir da posição ind em questão. Não olhar para a esquerda, mas sempre daquela posição para todos os demais à direita. Dado que eu tenho essa posição, eu vou trocar o conteúdo dessa posição com a posição em processamento nesse caso. Então, tem uma variável temporária chamada temp, que recebe valores na posição ind, que é a posição que eu quero colocar o menor valor. Então, seja quem for que esteja lá, vai ficar nessa variável temp. E eu vou copiar aquela informação que está na posição onde está a informação de menor valor, né? E vou colocar exatamente naquela posição ind. Então, valores ind recebe valores na posição onde está o menor. E, por fim, pego a posição que está salva, quer dizer, o conteúdo estava salvo na variável temp, que era a posição ind em processamento, e coloco naquela posição onde estava o menor, sem perder informação. Então, em um dado instante, o vetor valores vai ter duas informações com menor valor. Ok? Mas ao término de cada ciclo, aquela variável temporária que salvou aquela informação que está sendo trocada, vai ocupar aquela posição que era ocupada para o menor até então. Bom, e com a completude desse programa, nós temos o código em tela, tá certo? Em que nós temos todas as operações e a gente pode aplicar, então, esse programa e observar a corretude dele. Então, aplicando o método aí, no caso, o método da seleção. Formas alternativas de leitura de um vetor. Entrada de um vetor, elemento a elemento. Então, nós podemos fazer a leitura de um vetor, né? No primeiro caso aí, então a gente quer ler valores. For ind in range de len valores. Então, seja quantos forem os elementos e valores, a gente pode ler um a um, como fizemos exatamente no exemplo anterior, né? Que a gente lia, depois ordenava, escrevia, depois ordenava, depois escrevia novamente, né? Então a leitura ela estava fazendo exatamente dessa forma que está em tela, né? Uma outra forma é a entrada de valores de um vetor todos de uma vez. Então a operação ler poderia estar escrita dessa forma: linha
que vai ser lida do usuário, é igual a input, digite os valores do vetor, separados por espaço em branco. Dado que a linha tem esse conteúdo todo, com todas as informações, os 10 números, por exemplo, que o usuário bateu, e ao final dá um enter, todos os números separados por espaço em branco, é claro. Então a gente pode dar um split nessa linha e nós temos um vetor chamado parts, que vai ter exatamente as 10 strings correspondentes lá que o usuário bateu no teclado. O teclado, né, o usuário bate strings. E nós convertemos à medida da necessidade. Então, para isso, a gente vai usar um for. For ind in range do comprimento do vetor valores, a gente, para cada célula do vetor valores na posição ind, a gente vai pegar a conversão, a mudança de tipo, para ponto flutuante, float da partes referenciado exatamente por ind, né? Quer dizer, o vetor de strings lá correspondente. Então, converte uma string numérica em número para cada um dos passos dessa repetição definida for. Ao término, retorna none, porque o efeito colateral é de leitura sobre o vetor valores que já foi criada lá fora. Bom, o diagrama sintático para uma matriz 2D. Então agora nós saímos do escopo estruturas homogêneas de uma dimensão para ter uma estrutura homogênea de duas dimensões. Então uma matriz 2D. Então agora a gente pode ter agregados que contenham vetores. Então vetor de vetores, né? Então um vetor 2D é um vetor que tem uma matriz que contém dois componentes, onde um primeiro componente é uma linha, né, que é um vetor, e uma segunda linha, que é um outro vetor. Ok? Então, teremos alguns índices de acesso, diferentemente do vetor, dois acessos para uma matriz 2D e assim sucessivamente. Então, está aqui um caso de matriz 2D. É um vetor de vetores. A declaração a seguir corresponde a uma matriz de duas dimensões, cujo tipo base é Boolean. Então, o tipo base, nesse caso, é true ou false. Né? Então, nós temos as células, né, com um vetor ali, true, false, false, true, true. Então, é a primeira linha. A segunda linha, nós temos o vetor true, true, false, true, false. Ok? Então, o vetor células contém todas essas informações. Essas 10 informações, agora separadas em duas linhas com 5 colunas. Ok? Então, o primeiro índice representa a linha e o segundo é a coluna. Então, células na posição 1, 2 corresponde à segunda linha, dado que a linha é referenciada a partir de 0 também, e a coluna também é referenciada a partir de 0 a 4. Portanto, 5 colunas correspondentes. Né? Então, linha 1, célula 2. Portanto, a terceira informação ali dentro de células. Então, é a informação false, acessando false nesse caso. Bom, um outro exemplo. Suponha que a gente queira representar a antiga loteria, né? Loteria esportiva, que te contemplava 13 apostas. Então, a gente poderia pensar ter uma matriz com 13 linhas com 3 colunas, onde em cada linha o apostador escolhia que time ia ganhar. Se o time da casa venceria, se ocorreria um empate ou se o time visitante ganharia. Então marcaria um X, né, exatamente nessa célula. Na verdade, na loteria esportiva você podia fazer duplos e triplos que não estão sendo representados aqui. Vamos pensar uma aposta simples, que poderia custar mais barato. Antigamente você tinha direito, acho que é um duplo ou coisa do gênero. Bom, mas isso é coisa do passado. No nosso caso, a nossa loteria esportiva tem aqui então 13 linhas e 3 colunas com a escolha do usuário. Né? Então, uma aposta como um todo, né, ou apostas, né, representam uma matriz com 13 linhas por 3 colunas. Então, a aposta I representa a iésima linha da matriz, ou seja, um vetor com 3 caracteres. Então, um vetor contendo o caractere espaço em branco ou um xizinho, um X maiúsculo no caso, né, representando a sua escolha. Então, a aposta IJ representa o caractere que está na posição da linha I e na coluna J. Outro exemplo, o estado de um jogo da velha. Então, a gente pode pensar em fazer um programa que modelasse lá um jogo da velha, um tabuleiro do jogo da velha. Então, o valor 0 representa que a célula está vazia, ou seja, ainda não usada. Então, a gente pode fazer um tabuleiro que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente pode dar um print desse tabuleiro na tela para o usuário e a gente também poderá ver lá, né, todos os vetores contidos naquele vetor. Então, um vetor de vetores. A sintaxe é um pouquinho descrita, um pouquinho
mais suja que pode ser, não é tão bonita quanto pode ser, mas depois a gente pode ver com formas melhores de se ter essa saída, não é? Mas conseguiríamos ver o resultado até então, que seriam todas as células vazias. Aí o jogador 1 marcou a célula central da primeira, na linha, a célula central do tabuleiro, portanto no meio do tabuleiro, na célula 1, colocou 1 lá, então o jogador 1. E tem o jogador 2 também que vai aparecer aí. Então ele poderia dar o print no tabuleiro, teria lá a segunda linha, na segunda coluna da segunda linha, 1 representado, né, como o jogador tendo escolhido aquela célula. Depois, o jogador 2 marcou a célula superior direita. Então, o tabuleiro na posição 0, né, na linha 0, na coluna 2. Então, o canto direito lá, dado que é 0, 1 e 2, certo? As colunas. Portanto, escreveu lá 1, 2. A gente podia escrever o tabuleiro, então está lá no print, mostrando o tabuleiro. Em sequência, passa a vez para o jogador 1, que marcou a célula superior esquerda. Portanto, utilizou lá a sua marcação no tabuleiro 0, 0, na posição 0, 0, na linha 0, na coluna 0. Portanto, colocou 1. Poderíamos imprimir, como está em tela, a impressão, né? Print tabuleiro. E o jogador 2 pode escolher a célula inferior direita. Então, poderia fazer assim, via tabuleiro 2, 2, recebendo o valor 2. Então, a gente poderia imprimir o tabuleiro. Então, seria um estado evolutivo de escolhas dos jogadores dentro de um tabuleiro, modelando uma certa rodada de jogo da velha. Só exemplifica aí nesse caso, né, um código congelado, né, num jogo já definido ali. É claro que se a gente vai fazer um jogo para o jogo da velha, né, a gente deve deixar o usuário escolher qual opção que ele quer, qual célula ele quer. E eventualmente uma escolha não permitida que seja informado para ele, que aquela célula já está ocupada e coisas do gênero. Suponha agora que a gente tem um próximo exemplo, que a gente queira produzir uma tabela com os resultados de uma turma de 5 alunos com 3 provas cada aluno, então, nessa turma, de uma determinada disciplina. Então, nós temos o programa principal lá, que nós temos os alunos Maria, Lucas, Ana, Juca e Carlos. E nós queremos produzir também os resultados lá desses alunos, desses 5 alunos. Ok? Então nós colocamos lá na matriz resultados, contendo 5 linhas com 3 colunas, né? Cada uma dessas linhas. Então lá, a Maria, então a gente está fazendo por justaposição, né? A gente está referenciando para a célula 0 lá, para Maria, que ela teve a nota 7.2, 4.5 e 6.1. Nós estamos referenciando, né, na nossa concepção aqui, dado que a gente é o programador ali em questão, a gente escolhe a associação que a gente quer fazer. Então isso está na cabeça do programador, né? Não necessariamente precisaria ser assim, poderia ser de outra forma, mas aqui escolhemos uma ordem mais natural. Então, Lucas, por exemplo, então estaria com as notas 3.3, 8.5 e 4.5. Ana estaria com as notas 7.8, 6.7 e 8.3. Juca estaria com as notas 4.0, 6.0 e 9.2. E Carlos com as notas 2.3, 3.4 e 4.0. Então a gente poderia, né, também imprimir os alunos, e todos os alunos lá, Maria, Lucas, Ana, Juca e Carlos, serão apresentados na tela. Em sequência, dá o print dos resultados deles. Né? Então apresentaria também o vetor contendo cada um dos vetores de notas associados aos alunos. E aí nós estamos chamando uma operação aqui, que é lista aprovados e reprovados. Dado que cada um tem suas notas, quem será que passou e quem será que foi reprovado? Vamos supor que a nota de aprovação seja maior ou igual a 6. Então a gente está supondo uma operação lista aprovados e reprovados, supondo que os alunos têm que ter nota acima de 6. Então o terceiro parâmetro sendo passado ali é a nota que define exatamente a aprovação ou reprovação. Ok? Então esse é o princípio que nós pensamos nessa operação lista aprovados e reprovados. Portanto, com 3 parâmetros. O primeiro parâmetro são os alunos, o segundo são os resultados e o terceiro é a nota que define quem passou e quem não passou. Então está lá a operação, o subprograma em questão. Lista aprovados e reprovados, nós escolhemos parâmetros formais com outros nomes, até para definir bem essa noção de que aqui nós escolhemos nomes mais amigáveis, que possam representar mais os parâmetros. Então a gente está chamando de estudantes como primeiro parâmetro, segundo parâmetro com o parâmetro notas e o terceiro é o mínimo para aprovação.
Então demos nomes mais apropriados, mais nítidos, mais no contexto, né, da funcionalidade da operação. Então for, pos, in, range do comprimento dos estudantes. Então para cada estudante nós queremos fazer a soma e a média, né, de todas as notas desse aluno. Então média vai ser igual, você vai receber o conteúdo de notas na posição, né, da matriz correspondente, na posição referenciada pelo índice ali do estudante, na nota 0, nota 1 e nota 2. Portanto, é um vetor com 3 notas. Né? Então, somando esses 3 caras e dividindo, né, essas 3 variáveis, dividindo por 3, nós temos a média. Então, se média for maior ou igual a mínimo, nós escrevemos print estudantes, dado que, na verdade, é uma estrutura, né, com 5 estudantes nesse caso, né? Mas nesse caso referenciando inicialmente o primeiro aluno, né? Aprovado com nota média, se for esse o caso dele. Então a gente está mostrando todos os aprovados inicialmente, ok? Caso a nota do aluno não seja maior ou igual ao mínimo, então a gente vai ter uma outra repetição em sequência que vai exatamente mostrar esses alunos reprovados. Então vem a listagem dos aprovados e depois a listagem dos reprovados. Então, separando uma da outra, temos uma linha com tracejados. Então está lá o print do tracejado. Terminada essa primeira repetição, que nós observamos quem aprovou exatamente, né, e escrevendo quem aprovou. Em sequência, nós fazemos uma repetição sobre todos os elementos, novamente. For, pos, in, range do len dos estudantes, pegando a média de cada um deles. Se a média for menor do que o mínimo, então está estudo de seleção lá em questão, imprime o estudante naquela posição, reprovado por nota com a determinada média ali computada. Ok? Então finalizamos esse exemplo de cômputo de aprovados e reprovados, um programa um pouco mais elaborado, com estruturas de dados mais sofisticadas, com vetor, com matriz e com associação entre elas, uma associação que está na cabeça do programador nesse caso. E em outros momentos a gente vai observar que a gente consegue aglutinar as informações em estruturas mais sofisticadas. Bom, um outro exemplo. Agora, quer dizer, o mesmo exemplo visto de uma forma mais agregada, exatamente agora, tabela com os valores de uma turma com 5 alunos, com 3 notas cada. Outra representação, o vetor com vetores heterogêneos. Então, exatamente aqui agora, nós resumimos que nós temos apenas um vetor em que nós temos em cada posição desse vetor um outro vetor que tem o nome do aluno e todas as notas já agrupadas com ele, com um vetor com 3 informações. Então, Maria lá tem um vetor de notas 7.2, 4.5 e 6.1. Lucas, que é a segunda informação dentro dos resultados, tem o nome do aluno como primeira informação ali, né? Lucas com as notas 3.3, 8.5 e 4.5. Depois, Ana com 7.8, 6.7, 8.3, Lucas com 4.0, 6.0 e 9.2 e por fim, Carlos com 2.3, 3.4 e 4.0. Então a gente pode dar um print em resultados, portanto agora nós só temos uma estrutura de dado, né, que tem um vetor de vetores heterogêneos, então como se fosse uma matriz, mas na verdade não. Tem uma coisa heterogênea, quando a gente fala uma matriz ou vetor, a gente fala de coisas que seguem o mesmo princípio sempre, né? Tá vendo uma modificaçãozinha aí nos tipos, né? Bom, e representação nossa, né? Dado que Python, a tipagem é dinâmica, a gente pode construir da forma que a gente quiser, um vetor, uma lista, como a gente vai ver. E como a gente está vendo aqui no caso do vetor, que é representado por uma lista. Então tá lá um print, resultados, e depois lista aprovados e reprovados, passando um único parâmetro, um parâmetro mais sofisticado agora, que já tem o nome dos alunos e suas notas associadas dentro desse cara mesmo. E a nota de corte, lá a nota de que define quem passou e quem não passou, o 6.0. Então agora diminuímos o número de parâmetros, mas continuamos fazendo a mesma coisa, né? A mesma funcionalidade. No entanto, um dos parâmetros se tornou mais complexo. Então, é um princípio, de alguma forma, de generalização da operação. Dado que esse parâmetro se tornou mais robusto, nós conseguimos, embora diminuindo o número de parâmetros, atingir os mesmos objetivos. Então, agora nós temos em tela, né, o subprograma lista aprovados e reprovados, tendo infos, né, dado que tem o nome e as notas, e o mínimo em questão apenas. Então, novamente, tem um for para imprimir todos os alunos aprovados. Então, agora for, pos, in range do len do infos. Então, média
é igual a infos naquela posição, considerando que nós temos então agora um vetor como segunda célula, então acessando a célula 1, então na verdade nós temos 3 índices em questão em infos, né? A posição, que representa o aluno, né? E depois a nota, representada como segundo componente ali dentro daquele vetor, então 1, posição 0, 1 e 2. Então somamos as 3 informações, dividimos por 3, se média maior ou igual a mínimo, então escrevemos o nome desse aluno e aprovado com nota exatamente calculada pela média. Depois escrevemos uma linha tracejada e em sequência fazemos uma repetição para listar os reprovados. Então for, após, in range do len de infos, calculamos também a média, se média é menor do que o mínimo, então escrevemos cada um desses caras. Ok? Então está aí o exemplo em tela, executem esse programa e observem sua propriedade, sua execução correta, né, a partir de notas, que você mesmo pode modificar. Entrada dinâmica de vetores e matrizes. Em Python, vetores e matrizes são implementados por listas, assunto que trataremos nas próximas aulas. No entanto, aqui utilizaremos a operação que anexa um valor ao final de uma lista, append, de forma a se ter essa parte dinâmica, essa entrada dinâmica, que possa ter o tamanho que o usuário escolher. Então a gente vai anexando mais e mais a partir da escolha do usuário. Ok? Bom, então a gente quer modificar o programa anterior de forma que se torne geral. Que ele rode exatamente para situações similares àquelas, mas também rode para qualquer quantidade de alunos e qualquer quantidade de notas. Bom, portanto, aqui nós estamos pensando no programa principal, que resultados, então, vai receber o resultado da operação lá, ó, ler alunos com notas, supondo, no caso, 5 alunos e 3 notas, mas poderia ser outra contagem qualquer. Dos parâmetros ali podia ser 50 alunos e 5 notas, 7 notas, qualquer coisa. Ok? E lista aprovados e reprovados com resultados com cota 6 que a gente já viu. Então, na verdade, a gente só quer ver a leitura aí, a operação de leitura. Então, ler alunos com notas, ok? Dado que ele é um agregado, vai ser um vetor, né, com vetores heterogêneos que vão ter os nomes dos alunos e as tantas notas escolhidas. Bom, então tá lá. Ler alunos com notas tem 2 parâmetros, quantidade de alunos, QTD alunos e QTD notas, quantidade de notas. Ok? Então está supondo lá a nossa variável de resposta, que vai ser retornada ao final, lá no return resposta. Ok? Inicialmente está supondo uma lista vazia, ok? Que abre colchete, fecha colchete. Bom, então for ind aluno, quer dizer, um índice controlando em que aluno nós estamos lidando nesse instante. Então, ind aluno, in range de quantidade de alunos, então está produzindo uma lista aí de 0 até a quantidade de alunos menos 1. Ok? Então, o índice do aluno. Então, nome é lido inicialmente. Nome é igual, dá mensagem para o usuário. Diga o nome do aluno. Aí a gente está escrevendo, inclusive, que aluno que é. A conversão para string do int aluno, que inicialmente é 0, então 0 mais 1, né? O aluno 1, 2 pontos, esperando que ele digite alguma coisa. Após a digitação do nome do aluno escolhido e teclar Enter, a próxima linha é acessada. Então, linha vai ser igual ao nome escolhido, vírgula. Uma lista de nomes vazia. Então abre colchete, fecha colchete. Está fazendo uma lista de notas como uma lista vazia também. Então já está colocando essa linha como sendo a primeira linha. E vamos compor a nota dessa linha, desse aluno. Então vai ter o nome, que já está posto, e prevendo um tipo mutável, né? Uma lista ali, como segunda informação nesse vetor, né? Nessa lista, que vão ser as notas. Ok? Então cada linha tem um nome e uma lista vazia de notas. Inicialmente. For int nota, então, int nota vai variar no range da quantidade de notas. Então, de 0 a 3, por exemplo, de 0 a 2, no caso aí, de 0, 1 e 2, com as 3 notas, né? Então, nota é a conversão para ponto flutuante da nota, da float, do input. Diga a nota da conversão para inteiro, né? Desculpa, para string, do int nota correspondente. Então, int nota 0, a nota 1, a nota 2, a nota 3, tá certo? Então, linha 1, ponto append cada uma dessas notas. Então, dado que a gente está pegando na segunda informação desse vetor, né, e associando todas as notas, dado que inicialmente era uma lista vazia, e a gente está sempre dando esse novo append a cada uma das 3 notas. E, bom, ao término de cada ciclo de repetição for,
a gente tem que resposta é anexada a essa linha produzida, contendo o nome do aluno e as 3 notas, o vetor com as 3 notas. Ao término da repetição, o for mais externo, a gente vai ter o término da operação, ler alunos com notas. E, portanto, retornando a resposta como um todo, dado que a gente for anexando cada uma das notas lá dentro para cada aluno e depois cada resposta com o nome de aluno e com suas 3 notas para cada estrutura de informação que a gente inventou aí, né? Nome, uma lista com o nome do aluno e com as 3 notas, com a lista com as 3 notas. Portanto, fizemos uma operação dinâmica, né? Permitindo que a gente tenha quantos alunos quanto desejar e quantas notas quanto desejar. Execute esse código e observe a sua corretude. Bom, passamos agora para outro tipo string, né? Ou cadeia de caracteres. Bom, o string, como a gente viu, é um tipo imutável, né? Um objeto do tipo str representa uma cadeia de caracteres de tamanho e valores imutáveis. Declaração e atribuição. Nome é igual, abre aspas ou apóstrofo, né? Aspas simples ou duplas. Ana, fecha aspas simples ou duplas, né? Sempre casando, é claro. Se abre uma dupla, fecha com dupla. Se abre uma simples, fecha uma simples. Então, nesse caso, nós temos em memória a criação de uma área de memória lá, contendo o A maiúsculo NA. Portanto, uma string, uma cadeia de caracteres, né, que tem a posição 0, o A maiúsculo, na posição 1, um N minúsculo e na segunda, na posição 2, um A minúsculo. O exemplo acima indica que a variável nome representa uma cadeia de 3 caracteres e valor definido. Diagrama sintático de uma string. Então, nós temos aspas duplas, ou simples, né? Caractere, seguido de caractere, caractere e fecha aspas. Ou, simplesmente, abre aspas duplas e fecha aspas duplas. Então, pode ser uma string vazia. Então, podem ser iniciados, finalizados por aspas simples e duplas, como já dissemos. Seu comprimento pode ser consultado pela função len de string. Então, se a gente, num programa lá em tela, programa com o comprimento de uma string, nós temos um x como sendo uma string contendo A maiúsculo, B, C, D. Se nós dermos um print no comprimento de x, nós escreveremos 4 nesse caso. Comparação de strings. Então, operações relacionais sobre strings. Se é igual, igual, igual. Se é diferente de, então, exclamação igual, menor ou igual, maior ou igual, menor ou maior. Então, todos os relacionais estão aí, né? Então, nós temos um programa lá tendo comparações. Então, a gente chama programa comparando lexicograficamente strings. Então, compara caractere a caractere. Então, não necessariamente a string precisa ter o mesmo comprimento. Ela pode ser tamanhos distintos. Então, no nosso caso aí, nós temos x como sendo ABCD, y ABCZ e z sendo ABCDEFG. As seguintes comparações retornam true. Print x menor do que y, print x diferente de DCBA, print x menor do que z, print y maior do que z. Então, ele compara caractere a caractere de forma a observar que é menor, se é maior, se é diferente e tudo mais, apropriadamente. Então, facilitando muito a nossa vida. Indexação de caractere dentro de uma string. O tipo string pode ser tratado como um vetor. Considere a declaração e atribuição abaixo. Nome é igual a Ana. Então temos que nome na posição 0 é o A maiúsculo, nome na posição 1 é o N minúsculo e nome na posição 2 é igual ao A minúsculo. O operador mais, quando aplicado a 2 operandos strings, x e y, retorna uma string que é a concatenação das strings x e y. Então, considerando as declarações abaixo e atribuições, vemos que nome é igual a Ana, sobrenome, Carvalho, nome completo, nome mais sobrenome. Então, nós temos aqui que nome completo é Ana Carvalho sem espaço entre o nome e o sobrenome. Mas não é exatamente o que a gente gostaria. Então, se a gente quiser um espaço em branco, a gente tem que concatenar também um espaço em branco ali no meio. Ok? Mas então nós temos Ana Carvalho como nome completo nesse caso. Retornando uma nova substring de uma string.
via fatiamento. Então é possível de uma string você falar uma posição inicial e até uma posição final mais um que você quer. Então você quer de uma posição inicial até uma posição final, mas você tem que colocar na posição inicial até a posição final mais um para pegar aquele último caractere. Então vamos supor que, considerando as declarações abaixo, então nome sendo Ana Carvalho, agora Ana Carvalho com espaço entre eles, então vamos pensar que nós queremos a variável A como sendo o nome de 4 a 12. Então de 4 a 12 nós estaremos pegando, né, como sendo a substring Carvalho, dado que a posição 0 é A maiúsculo, N minúsculo, então na posição 1 N minúsculo, na posição 2 A minúsculo, na posição 3 o espaço, na posição 4, que é onde começa o nosso fatiamento, começa o C maiúsculo do Carvalho, e indo até o 12, portanto até a posição 11, que ele vai tratar então nesse caso, ok? Então pegando o sobrenome Carvalho nesse caso. Método find, então a gente quer encontrar eventualmente uma substring dentro de uma string. Então é uma operação bastante útil em determinadas aplicações. Então o método find, né? Então lá no nosso caso uma string é um tipo abstrato de dado. Ele tem várias operações prontas para a gente. Então uma delas é esse find. Então encontrar. Retorna a posição do índice da primeira ocorrência de uma substring procurada na string sendo consultada. Como, caso não encontre, retorna a posição -1, como a posição de se encontrar, quer dizer, se não encontrar. Ok? Não existe a posição -1, dado que o string começa na posição 0, como a gente viu, né, que ele pode ser visto como um vetor. Então, considerando as atribuições abaixo, né, podemos ver, nome é igual a Ana Carvalho, i é igual a nome.find Carvalho. Então, ele vai retornar aqui i, vai ficar com a posição 4, que é a primeira ocorrência a partir da esquerda de Carvalho. Se tivesse várias ocorrências, ele continuaria mostrando 4, que é a primeira ocorrência de Carvalho ali dentro. Então, se o nome fosse Ana Carvalho de Carvalho, ia retornar 4 também, que é a primeira ocorrência de Carvalho. Então, está no índice 4 lá, correspondente. Então, find também pode-se dizer a posição de início que a gente quer, a partir da qual observar a localização de uma ocorrência de uma substring, ou até mesmo de uma posição de fim, né? A posição de início e de fim. Então esse método find pode ter apenas a substring procurada, pode ter a substring procurada e a posição de início, e pode ter a substring procurada, a posição de início e a posição de fim. Então, nesses dois últimos casos, retorna a posição do índice da primeira ocorrência da substring procurada na string sendo consultada, considerando a fatia de caracteres a partir da posição início e entre posição início e posição fim, respectivamente. Caso não encontrem, retorne -1, como ocorria também no find com apenas um argumento. Bom, outros métodos importantes, dado que string é um tipo muito usado, tá certo? Então é um tipo abstrato de dado, tem N operações. Aqui algumas outras. Replace. Então nós temos a operação replace, que você quer substituir uma substring procurada por uma nova string, uma nova substring nova, né? Então, tipicamente, editores, você quer eventualmente oferecer a operação de troca de palavras. Então, um replace da vida vai ajudar bastante se você quiser fazer um editor para qualquer motivo. Então, retorna uma cópia da string sendo consultada, substituindo todas as ocorrências da substring procurada pela substring nova. Ok? Outro método importante, count. Count substring procurada. Então, dado uma string, a gente quer saber quantas ocorrências uma determinada substring está lá dentro. Então, retorna a quantidade de caracteres da substring procurada na string sendo consultada. Então, a string sendo consultada, ponto, count. Então, usando sempre comando de ponto aí no caso, né? Como um tipo abstrato de dado, como todas as operações até então já referenciadas. Upper, então a gente pode pegar numa string e aplicar para se converter para caixa alta, né? Colocar todos os caracteres para maiúsculo. Então a gente tem a operação já pronta, upper. Então retorna uma cópia da string, convertendo os eventuais caracteres alfabéticos minúsculos para caracteres maiúsculos correspondentes. Simetricamente, dado que o mundo da informática é bastante simétrico, nós temos lower, né? Então, converter tudo para caixa baixa, para letras minúsculas. Então, idem ao anterior, convertendo os caracteres maiúsculos para minúsculos. Operação strip, quando a gente quer recortar, né, caracteres em branco. Então, retorna uma cópia da string, removendo todos os eventuais caracteres em branco do início e do final. Então, dando
um recorte ali no começo e no final daquilo que é espaço em branco. Split, já visto até em vários momentos, e agora sistematicamente, retorna uma lista de todas as palavras da string. Então retorna uma string de strings, quer dizer, um vetor de strings, uma lista de strings, ok? Então o split aplicado a uma string vai produzir um vetor de strings, ok? E ali a gente pode ter parâmetros, então. Então o split também pode ter uma substring separadora como parâmetro. Então retorna uma lista de todas as palavras da string, sendo o delimitador procurado entre as palavras aquele especificado como substring separadora. Então você poderia colocar que o string separador, a substring separadora é um espaço em branco, então teria o mesmo efeito do split, não é sem nada, ou até mesmo uma vírgula, sei lá, 2 espaços em branco, qualquer caractere que você imaginar. Né? E você pode, é uma operação também bastante útil. Leitura e escrita de strings, né? Variáveis do tipo string podem ser lidas, variáveis do tipo string podem ser lidas e escritas através dos comandos input, já visto, readline, a ser visto, print e write, também a ser visto. Fazendo um exemplo agora considerando string, ok? Então, especificação do problema. Faça um programa para ler do teclado uma string contendo 0 ou mais operandos numéricos e 0 ou mais operandos de soma, sinal de mais, né? Constituindo uma operação, uma expressão numérica válida, né? Toda essa string com números e com símbolos de soma, né? Seu programa deve avaliar e escrever o valor resultante da expressão lida. Então essa é a especificação. Alguns casos de teste para o problema. Então está aí em tela. Entrada como string vazia. Então a saída vai ter que falar abre chave, fecha chave e é igual a 0.0. Então nós estamos especificando rigidamente como é que tem que ser a saída. Outra entrada. Entrada com vários espaços em branco, depois 13.17, vários espaços em branco a posteriori. A saída vai ser a string exatamente como foi a entrada, né? Com abre chave, todos os espaços em branco, o 13.17, todos os espaços em branco, fecha a chave, é igual a 13.17, dado que a avaliação dessa string é o único valor que está lá dentro, é o 13.17. E por último exemplo de entrada, está lá o 2, a string contendo 2 mais 3.11 mais 4 mais 5 mais 2.3, fecha a string. A saída vai ter que ser abre chave, 2 mais 3.11 mais 4 mais 5 mais 2.3, fecha chave. Espaço igual espaço. E o valor avaliado ali dentro de toda essa operação é 16.41. Então, tá aí em tela, nós temos uma solução para esse problema. Então lá, tem o programa principal, lida, é igual a input, entre com uma expressão numérica válida. Então, onde se pode bater um dos 3 exemplos ou qualquer outro exemplo. E como saída está um print. Print abre chave, mais lida, então se escreve tudo que foi lido, mais fecha chave, espaço igual, fecha aspas, vírgula. Avalia lida.strip. Então ele está cortando com o primeiro passo, que é a string lida, todos os caracteres antes de valores importantes e caracteres em branco. Ao final da string também serão removidos. Então o strip já faz isso para a gente de imediato, ali na chamada. Ok? Então nós estamos passando então uma avaliação dessa expressão. Então nós temos como resultado dessa avalia, essa expressão, então lá o parâmetro formal lá, o parâmetro real lá que era lida.strip, ali no nosso programa chamado de expressão, a gente chamou de expressão. E nós queremos, como resultado dessa operação, retornar um valor. Então a gente criou a variável valor, inicialmente com o valor 0. E vamos computar e ao final da operação a gente quer retornar exatamente o valor. Ok? Então, se a expressão não é uma expressão vazia, se a string não é uma string vazia, então a gente divide essa expressão em partes, considerando o sinal de soma aritmética. Então a gente quer ter um vetor de todos os operandos, né, dessa expressão. Então partes vai ter exatamente isso, um vetor, né, vários strings nesse caso, né, com todos os números representados lá, mas numa forma string ainda. E nós então fazemos uma repetição for p em partes, né, então pegando cada uma das substrings desse vetor, dessa lista, né, que foi lá produzida pelo split, dado que a gente mandou dividir pelo string contendo o sinal de soma,
ok? Então nós temos lá dentro de partes todas as substrings. Então P em partes, fazemos que valor é igual ao valor, até então, mais a conversão para ponto flutuante, né? Para valor numérico de ponto flutuante, dessa parte P. Então a gente vai somando parte a parte. Ao final dessa repetição, nós teremos a soma de todos os números, né, expressos inicialmente como string, depois convertidos para número de ponto flutuante e somados, acumulados dentro de valor. E retornado ao final, portanto, o return em valor. Bom, agora vendo tupla, mais um tipo imutável da linguagem, uma tupla é uma sequência ordenada de 0 ou mais referências a objetos. Suporta o mesmo fatiamento, o mesmo acesso por iteradores e mesmo desempacotamento que vetores e strings. Assim como strings, tuplas são imutáveis. Uma tupla pode ser vazia. O diagrama sintático de uma tupla é vista nesse slide. Então nós temos aí que uma tupla pode ser uma sequência de valores separados por vírgula, simplesmente, ou pode ter um abre parêntese e um fecha parêntese, por exemplo. Ou pode ter um abre parênteses, valor, vírgula, outro valor, vírgula, um outro valor, vírgula. E assim, quantos quiserem, até fechar com um fecha parênteses correspondente. E nós temos então o diagrama sintático com todas as suas alternativas aí em tela. Valor pode ser de qualquer tipo simples ou estruturado. Portanto, o valor pode ser um vetor, inclusive, ou qualquer outro tipo até então visto. Então, exemplos de declaração e empacotamento. Então, a função tuple retorna uma tupla vazia. Então, vazio, por exemplo, uma variável vazio é igual a tuple. Então, nós estamos fazendo exatamente isso, similar ao vazio é igual, recebe, abre parênteses, fecha parênteses, a tupla vazia. Print, vazio, então vai escrever a tupla para a gente lá, abre parênteses, fecha parênteses, correspondente. Tuplas não vazias podem ser declaradas com ou sem parênteses. Então, valores é igual, abre parênteses, abacaxi, a string abacaxi, vírgula, 500, vírgula, 4,99. Então, na verdade, como se a gente estivesse informando aí o preço de uma fruta dentro de um produto, fruta, né? O valores é um produto, que é abacaxi, tem 500 unidades que o preço é 4,99. Então, poderia estar modelando essa informação, esse conjunto de informação. A gente poderia dar print em valores, portanto, e imprimir exatamente o que tem ali. Né? Abre parênteses, abacaxi, vírgula, 500, vírgula, 4,99, fecha parênteses. Valores também poderia ser igual, abre aspas, abacaxi, fecha aspas, vírgula, 500, vírgula, 4,99. E der o print vai ser igualzinho ao que a gente tinha anteriormente, análogo ao que a gente viu anteriormente, com o mesmo efeito de impressão. Vetores e strings podem ser empacotados como tuplas através da função tuple. Então, trio é igual a tuple, abre colchete 1,2,3. Isso tem o efeito de trio ser igual, né, a ser atribuído à tupla 1, 2, 3, separados por vírgula. Print trio, então tá ali. Então, vogais é igual a tuple da string A, E, I, O, U. Então, corresponde a vogais como sendo a tupla A, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U. Print vogais, então, estaria representando todas as vogais, por exemplo, ali de minúsculas, no caso, né? Poderia fazer até uma quando tivesse minúsculas e maiúsculas, para alguma aplicação em especial. Exemplos de acesso a itens. O índice de um elemento, de uma tupla, pode ser uma variável ou uma expressão. Então, suponha uma tupla que tenha as informações 7, 19, 4 e 10. Então, se a gente supuser quem tem um índice i valendo 1, uma variável i valendo 1, a gente pode ter um valor x que vai receber o valor dessa tupla referenciado pelo itens dessa tupla i menos 1, portanto, posição 0, multiplicado por 2. Então, no caso ali, a posição 0 tem o valor 7. Multiplicado por 2 dá 14. Menos itens na posição 3. Então, acessando a última informação da tupla ali, que é o valor 10. Portanto, nós temos como resultado o 4. Portanto, x nesse slide, nós temos que x está referenciando uma área de memória com valor inteiro 4. Exemplo de desempacotamento e iteração.
O conteúdo de tuplas pode ser facilmente atribuído a variáveis isoladas por meio de desempacotamento. Então, um exemplo ali. Nome, idade é igual, abre parênteses da tupla, Maria José, 39. Bom, portanto, a gente pode dar um print ali no nome. Então, nome pegou Maria José. E se a gente der um print em idade, como em tela, e a gente vai escrever exatamente o 39. Ou, abre parênteses, nome, vírgula, idade, fecha parênteses, é igual, abre parênteses, Maria José, vírgula, 39, fecha parênteses, então a tupla correspondente, uma tupla e outra tupla, e nós dermos o print no nome e o print na idade, vai ter o mesmo efeito do anterior. É possível iterar sobre os itens de uma tupla. Então, se a gente tiver olhos, né, como sendo a tupla castanhos, verdes, azuis e pretos, as strings correspondentes ali, nós podemos fazer um for. For cor em olhos, dando print naquela cor. Então, vai escrever castanhos, na próxima linha verdes, na próxima linha azuis e na próxima linha pretos. Métodos disponíveis sobre tuplas. Count, valor. Então, retorna a quantidade de ocorrência de determinado valor na tupla. Então, nós temos lá a tupla, valores, abacaxi 500, 4,99, 500. Se a gente procurar o valor 500 ali dentro da tupla, count 500, ele vai imprimir 2 nesse caso. Temos a operação index de um valor. Então, retorna o índice da primeira ocorrência do valor informado no argumento. Então, valores é uma tupla com abacaxi 500, 4,99, 500. Print, valores, index 500. Então, vai imprimir para a gente 1. Então, é o índice 1, dado que a tupla tem a posição 0, 1, 2 e 3, vai imprimir 1, porque é a primeira ocorrência do 500. Outros operadores sobre tupla. Concatenação, A mais B. Operador infixado que gera uma nova tupla a partir do conteúdo da primeira tupla, A, seguido do conteúdo da segunda tupla, B. Replicação, então vai ser A asterisco N. Então, operador que retorna uma nova tupla a partir do conteúdo da primeira tupla, A, seguido pela repetição do mesmo conteúdo N menos uma vezes. Fatiamento. Então, A, posição inicial, posição final mais 1, é o operador que gera uma nova tupla a partir de um subconjunto dos elementos contidos na tupla original A. Operadores de atribuição incremental. A mais igual a B, ou A vezes igual a N. Equivale a operadores de concatenação e replicação, porém, é atribuído à variável A a referência para uma nova tupla gerada. Operadores de comparação. Menor, menor igual, igual, diferente, maior, maior igual. Comparação item a item. E recursivamente para itens aninhados. Então, aplica-se, né, inclusive a itens contidos dentro de itens. Teste de associação. In or not in. Verifica a pertinência de um valor a uma tupla. Então, são várias operações sobre tuplas. Exemplo. Especificação do problema. Construa uma lista de compras representada por um vetor de tuplas, onde cada tupla contém o nome do produto, a quantidade e o preço unitário definidos pelo usuário. Mostre na saída padrão o conteúdo da lista e o total gasto na compra. Formato da entrada. Cada produto comprado é especificado pelo usuário em 3 linhas. A primeira contém o nome do produto, a segunda contém a quantidade e a terceira o preço unitário. O produto com o nome fim representa o término da lista e não deve ser incluído na mesma. Exemplo de entrada. Fruta do Conde, 3, 7,80. Leite, 2, 3,99. Fim. Então, eis um exemplo com dois produtos sendo especificados, terminados pelo fim. Pelo produto fim, como se fosse. Na verdade, é apenas um delimitador, não entra na lista. Bom, vamos fazer então as duas operações. Então, a operação preencher, que não recebe nenhum parâmetro. Então, mas ela retorna um parâmetro que é exatamente a lista, um resultado, que é uma lista de produtos. Então, essa lista chamada itens vai ser inicializada como uma lista vazia. E nós passamos a ter uma interação com o usuário. Então, a gente joga uma mensagem para ele, fala o nome do produto
e pegamos a resposta dele em cima da variável nome. Se nome for diferente de fim, então, por exemplo, fruta do conde, ele digitou, não é fim. Então ele vai pedir a quantidade. Então, a quantidade de frutas do conde o usuário quer comprar. Então a gente vai converter para inteiro, dado que a gente quer uma variável inteira ali expressa. Então, int da input quantidade. O usuário bateu lá a quantidade, 3 unidades, por exemplo, e, portanto, quantidade ficou com 3. Preço é conversão para ponto flutuante, para float, da interação com o usuário. Preço unitário. Então, o usuário vai poder digitar o seu valor, o valor daquele produto unitário, e o preço ficará homologado ali. E aí a gente associa a essa lista de compras, né, a lista chamada itens, um append, né, incluindo esse novo item. Então a gente vai estar dando um append da tupla, composta pelo nome do produto, pela quantidade, QTD e com o preço. Ok? Bom, e como último passo da repetição, a gente lê o próximo nome. Se o nome for fim, acabou a história. Se não, um novo produto será processado com suas quantidades e preços respectivos. Então, quantos produtos o usuário desejar entrar, assim será entrada dinâmica nessa lista, né? Via append. Bom, então já que vimos a operação preencher, que retorna os itens lá, que lá no programa principal chama compras, não ele é recebido como compras, vamos processar compras. Lá na operação, então, processa, recebe também um parâmetro, o parâmetro itens agora, ok? Casualmente, o mesmo nome que a gente usou lá no subprograma preencher, mas poderia ser outro nome qualquer. Podia ser produtos, por exemplo, no caso é itens. Então, total, que é o total geral da compra, a gente inicializa com valor 0. Sempre tem que pensar com o primeiro passo de qualquer operação, a inicialização de variáveis. Depois o processamento e ao término a finalização. No nosso caso, a finalização lá é imprimir o total gasto é igual a esse total que inicialmente começa com 0. Então a gente vai iterar em cima desse vetor, onde cada elemento dentro desse vetor é uma tupla, que tem um nome, uma quantidade e preço. Então a gente está fazendo for a tupla, nome, quantidade e preço, em itens, então pegando cada tupla ali dentro, e a partir desse acesso a gente está falando que total tem que ser incrementado, então mais igual a quantidade, essa QTD, vezes o preço. Então a gente faz o acúmulo de todos esses itens e escreve, inclusive, nome, então a gente escreve nome, o nome do produto, fruta do conde, por exemplo, quantidade, 3 vezes, o preço é o preço do item, a gente está colocando ali a impressão para cada um dos caras processados. Ao término, a gente vai escrever o total gasto. Então, lá depois dessa repetição terminada, total gasto, 2 pontos, espaço é o total. E terminada a operação, finalizado o programa. Quanto a esse slide, nós temos as referências, né, a exercícios relacionados a essa aula. Então, clique no botão abaixo para visualizar os enunciados. Portanto, nessa aula 5, vimos estruturas de dados bastante importantes para o dia a dia de qualquer programador. Então, nós vimos vetor, que na verdade, e matrizes também, ambos representados por listas, né, que veremos em aulas futuras. Vimos strings, vimos que são cadeias de caracteres, vimos tuplas e todas as operações que julgamos pertinentes nesse momento, embora as outras operações possam estar disponíveis, ok? Nos vemos nas próximas aulas.